Está começando mais um É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. Te convido para ficar com a gente e entender as linhas de ação do Tribunal em 2024. Para ampliar ao máximo o impacto positivo de sua atuação na sociedade, o Tribunal de Contas do Estado planeja todas as suas ações, de modo a empregar os seus recursos humanos e materiais com economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Esse planejamento culmina no Plano Anual de Controle Externo, o PACE, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. E se tem fiscalização de recurso público, é da sua conta. O PACE é um instrumento de planejamento que fixa as linhas de ação a serem desenvolvidas pelo Tribunal em determinado ano. Para 2024, elas estão definidas a partir de 3 focos estratégicos de atuação da instituição: a gestão fiscal, as políticas públicas e os negócios públicos. O Tribunal atuará em 194 linhas de ação este ano. Elas se relacionam diretamente com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, agenda mundial criada pela ONU, visando a contribuição e implementação de políticas públicas em prol de toda a humanidade. Tem ação sobre água potável e saneamento, educação de qualidade, saúde e bem-estar, erradicação da pobreza, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes e muitas outras. Quem vai nos explicar sobre o plano é o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal, Alexander Binda Alves. Bem-vinda, Alex. Olá, Mariana. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para a gente por que alinhar as ações do Tribunal aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É importante ressaltar que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são difundidos pela ONU, eles visam acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, assim como difundir perante toda a população mundial uma qualidade de vida de paz e prosperidade. Em síntese, a garantia dessa melhor qualidade de vida ela é pautada em sustentabilidade e responsabilidade. Essa entrega desses objetivos, eles só são atingidos a partir do momento que as políticas públicas são disponibilizadas para o cidadão. Políticas públicas essas como saúde, educação e segurança pública. E na nossa Constituição, há um dever constitucional, de fiscalizar essa prestação de bens e serviços para a sociedade, e ela compete ao Tribunal de Contas. Então, nada mais óbvio, e nada mais efetivo para a gente, enquanto órgão de controle, do que linkar as ações, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com as ações do Tribunal de Contas. Tá certo. E o Tribunal também ouviu diretamente a população no PACE em uma ação pioneira, não é isso? Essa ação, ela objetivou o seguinte: a participação da sociedade. Ela já é prevista na Constituição que a sociedade participe, por meio de controle social, na administração pública. Então, o Tribunal de Contas, assim, com um pensamento mais republicano e o que é bem mais correto, resolveu fazer uma consulta pública em que houve a participação de 34 pessoas pela primeira vez, em que a partir do momento em que elas definiram situações, problemas existentes no seu dia a dia, apontaram os reflexos dessas situações, problemas, bem como apontaram as dificuldades da administração pública em resolvê-las. A partir daí, a gente coletou essas situações, problemas e levou a cabo no conjunto para estudar o planejamento do tribunal. Esse planejamento ele é composto de ações, situações, problemas que foram indicados por auditores, por conselheiros, por procuradores de conta e pelos demais servidores. E a participação da sociedade assim, é de importância assim, incomensurável para esse processo. É quem está recebendo a política pública, Exatamente. E o objetivo disso é fazer com que o cidadão receba a política pública no tempo certo, no valor justo e com a devida qualidade. E nada melhor do que o cidadão que está ali no dia a dia para passar isso para a gente. E todas as ações que o tribunal vai desempenhar ao longo do ano estão ali no PACE? É interessante essa observação pelo seguinte: as 10 maiores ações, as 10 que foram mais selecionadas dentro de todo esse conjunto de ação, das 10, 7 vieram dessa parte da participação pública, ou seja, demonstrando que foi um acerto do Tribunal de Contas em trazer a sociedade para participar desse planejamento. Tá certo. E a população consegue também, ao longo do ano, apresentar uma denúncia ao tribunal, soube de uma irregularidade, quer conversar com o tribunal? Tem como?
A denúncia é outro instrumento de participação da sociedade junto ao tribunal. Qualquer cidadão, ele pode enviar ao tribunal, por meio de um protocolo eletrônico, uma denúncia. O cuidado que a gente pede é que essa denúncia ela tem que ser identificada com o nome da pessoa, com qualificação, contendo indícios de prova, no caso de uma pessoa física, e no caso de uma pessoa jurídica, o documento hábil dizendo que a firma existe e que seus responsáveis são habilitados para representá-la. Lembrando que, por uma exigência da Constituição, a denúncia ela tem que ser identificada. Só que para resguardar o direito do denunciante, o tribunal dá o tratamento sigiloso ao nome do denunciante, iniciando a partir daí o processo de fiscalização. Entendi. Mas voltando aqui no passe, ele é sigiloso, esse documento. Eu queria que você explicasse por quê. O passe ele é um documento sigiloso pelo seguinte, ele é um planejamento, ele tem toda a estratégia de fiscalização ali presente. Isso é um padrão internacional de auditoria, que é um dos instrumentos mais conhecidos de fiscalização. Porque ao divulgar a estratégia de fiscalização, você frustra todo o seu trabalho posterior. Agora, é óbvio que é interessante que a gente consiga divulgar as diretrizes, as linhas mestras desse planejamento. Ou seja, transparência, igual no passado teve a questão da vacinação, tivemos questão relativa à área de educação. Então, assim, as linhas mestras, as diretrizes maiores, elas podem ser divulgadas, mas o documento é sigiloso porque tem toda uma estratégia ali. Tá certo. E para a gente encerrar, gostaria que você falasse o que a Secretaria-Geral de Controle Externo espera entregar ao final aqui de 2024. A Secretaria-Geral de Controle Externo, como componente da instituição Tribunal de Contas, ela espera entregar aquilo que eu falei no começo, ou seja, como a gente está com a fiscalização atrelada a esses objetivos do desenvolvimento sustentável, nada mais justo que a gente consiga fazer a nossa fiscalização, propiciando à população a entrega no tempo certo, na quantidade correta, na qualidade correta desses bens e serviços públicos, tá? Para a sociedade. Tá certo. É isso que a gente espera. Tá certo. Obrigada, Alex. Nada, eu que agradeço. Eu conversei com o novo secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, Alexander Binda Alves. Ele assumiu o cargo nessa nova gestão do TCE e, após o então secretário Donato Volkers Moutinho, assumir a cadeira de conselheiro substituto. E agora eu chamo a Clarice Escárdua para o Minuto TCE. Olá! Hoje vamos falar sobre um serviço que está à disposição de todos os capixabas, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo, um canal direto de comunicação entre você e o TCE. A ouvidoria é o seu espaço para manifestar opinião sobre os serviços prestados pelo tribunal, buscar informações sobre processos, registrar sugestões, elogios, reclamações e também informar ocorrência de irregularidades relacionadas à administração pública do Estado ou aí do seu município. A apresentação de denúncias sobre alguma irregularidade pode ser realizada por qualquer cidadão, tá? Partido político, associação, sindicato, e o TCE preserva a identidade do denunciante. Então, exerça a sua cidadania e faça o contato pelo telefone, site, e-mail ou presencialmente. A ouvidoria pode ser a sua voz no controle e na fiscalização das contas públicas. Volto com você, Mariana. Obrigada pelas suas informações, Clarissa. E antes de me despedir, te convido a seguir o Tribunal de Contas nas redes sociais, pelo @TCE Espírito Santo. Lá também tem muito conteúdo que com certeza é da sua conta. Obrigada e até a próxima! Quando eu crescer, eu quero ser veterinária. Eu queria ser policial, por causa que eu queria cuidar de cachorro, proteger os meus amigos, para nada de errado acontecer com as pessoas. Eu gostaria que no futuro as pessoas fossem mais legais, que tenha paz, saúde, não tendo guerras, respeito. O Tribunal de Contas do Espírito Santo também já sabe o que quer ser no futuro. Trabalhando com base no Planejamento Estratégico 2024-2037, a Corte será instrumento para ajudar as crianças e toda a sociedade capixaba a viverem um Espírito Santo melhor.
trabalhando ao lado das prefeituras e do Estado para garantir a correta aplicação do dinheiro público, contribuindo para a efetividade das políticas públicas para que os serviços básicos cheguem à população com qualidade, agindo como parceiro dos gestores públicos para melhorar a transparência, a governança e o controle da gestão pública, sendo reconhecido como uma instituição essencial para o desenvolvimento do Espírito Santo. Tribunal de Contas do Espírito Santo. Nosso plano é trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Meu primeiro contato com o Tribunal de Contas veio com a área de fiscalização. Eles me procuraram para entender o que a Secretaria de Educação estava fazendo para garantir a permanência dos estudantes em sala de aula. Foi na época que a gente estava modelando os estudos da PPP do Faça Fácil. O Tribunal de Contas viu a necessidade de orientar os gestores. E um dos exemplos que a gente pode dar foi o que aconteceu durante a pandemia da Covid. O tribunal percebeu antes dos municípios que nós não tínhamos estrutura suficiente para acondicionar as vacinas que a gente tanto queria. Nós tivemos que adquirir 22 câmeras de refrigeração e isso facilitou com que a gente abrisse 31 salas de vacina. Essa análise concomitante que o Tribunal de Contas faz, ela é fundamental para o nosso trabalho. O tribunal contribuiu muito para o desenvolvimento dessa política pública tão importante para a Secretaria. Eu tinha, assim, 2 anos de formada, eu me deparei com um desafio. Tinha menos de um mês para passar a prestação de contas e não tinha conhecimento técnico nenhum. E eu tive o contato com a Escola de Contas, que estava promovendo uma capacitação para os servidores justamente na área de prestação de contas. A Escola de Contas do Tribunal hoje, é uma possibilidade para que a gente capacite os nossos servidores, tome conhecimento das normas, das leis. Essa interação com os auditores, isso é fantástico. Cada vez que o Tribunal de Contas vai ao município e conversa com os gestores das pastas envolvidas, o retorno para a gente do município é quase que imediato. Para mim foi um divisor de águas na minha vida profissional. A confiança que os municípios hoje têm no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é pela seriedade com que o tribunal trabalha com as contas públicas e o respeito que eles têm também para os gestores. Os meus colegas que fazem a mesma coisa que eu nos outros estados, muitos deles têm muito receio do Tribunal de Contas e aqui tem o Tribunal de Contas como um grande parceiro. A gente tem no Tribunal de Contas o portal onde tem todas as informações do município, quanto você está cumprindo de saúde, de educação, como está a sua receita, como está a sua despesa. A atuação do Tribunal de Contas só vem a contribuir com o que a gente quer, que é uma entrega de educação de qualidade. Que a gente permaneça com essa parceria, que está sendo assim, muito benéfica para o nosso trabalho. Então isso é um legado deixado pelo Tribunal de Contas que vai se manter ao longo dos próximos anos nos nossos municípios. E quem ganha com isso é a sociedade capixaba.